Ora, 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 ora. Que poxa é essa, Brasil? Que poxa é essa? Mais uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Dessa vez, os partidos políticos. Quais são? Será difícil acertar pelo menos dois deles ou três? Eu acredito que não seja tão difícil. Acertou. Quem disse partidos políticos são 6. Partido dos Trabalhadores, PT. Partido Socialista Brasileiro, PSB. Partido Democrático Trabalhista, PDT. Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Rede Sustentabilidade. Vou repetir novamente para o povo brasileiro não esquecer. Partido dos Trabalhadores, PT. Partido Socialista Brasileiro, PSB. Partido Democrático Trabalhista, PDT. Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Rede Sustentabilidade. Ajuizaram no Supremo Tribunal Federal ação direta de inconstitucionalidade, ADI 6537, contra a medida provisória 995 de 2020. A ação foi ajuizada no dia 14 de 8 de 2020, portanto, algo recente. Ainda sinto o cheiro do palco das lamentações. Palco das lamentações. Estão utilizando o judiciário como arma para destruir o inimigo político. Agora não se disputa a eleição no voto na urna, conforme preceito constitucional que diz que todo poder emana do povo, seja representando diretamente por meio de plebiscito ou por meio do voto, que temos o presidente da República e o Congresso Nacional. Mas os partidos políticos não querem isso, eles não gostam da democracia. O governo da maioria. A maioria escolheu, mas eles não gostam disso. Eles gostam de Cuba. Eles gostam da China, da Venezuela. É isso que estes 6 partidos políticos querem com a ADI 6537. Ora, o que eles pedem na verdade? Que a medida provisória 995 seja totalmente considerada inconstitucional, ou que seja considerada inconstitucional a expressão associadas e ações de desinvestimento de ativos da Caixa Econômica Federal e de suas subsidiárias, até a efetiva aprovação da medida provisória pelo Congresso. Ora, a medida provisória 995, ela trata da Caixa Econômica Federal, com base na Lei 13.303 de 2016, a lei sancionada no governo Michel Temer. E com base nessa lei, editou-se a medida provisória 62, editou-se a medida provisória 995 de 2020, com base no artigo 62 da Constituição Federal. E o artigo 1º dessa medida provisória diz o seguinte: as subsidiárias da Caixa Econômica Federal e as sociedades constituídas por essas subsidiárias ficam autorizadas a
constituir outras subsidiárias, inclusive pela incorporação de ações de outras sociedades empresárias, adquirir controle societário ou participação societária minoritária em sociedades empresárias privadas. Não vislumbro inconstitucionalidade na medida provisória. Caso haja alguma inconstitucionalidade, algum confronto com a Constituição, é reflexo. Não tem confronto direto. Também não vejo a urgência, emergência para um pedido cautelar, pedido liminar ao STF. Outra situação que se amolda, incompatível com o ordenamento jurídico, é a utilização sistemática de ADI ou ADPF no STF. Virou palco de lamentações e, na minha humilde opinião, o Código Civil Brasileiro não está sendo observado. Artigo 187 diz o seguinte: Código Civil Brasileiro também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Não tenho dúvida de que esses partidos políticos não têm boa-fé e nem bons costumes quando vão ao judiciário questionar uma medida provisória. Que a medida provisória está visando enxugar o Estado, a máquina pública, para evitar o colapso da economia brasileira. Está querendo que o Estado realmente se preocupe com educação, com saúde e segurança pública. Só. O Estado não precisa ser gordo, inchado. Isso só numa ditadura ou em um regime comunista. Mas nenhuma democracia o Estado tem que estar enxuto para poder dar retorno aos impostos que nós pagamos. Saúde, educação e segurança, só isso. As demais situações é para aqueles que gostam da coisa pública, para aqueles que não se contentam com aquilo que ganham, para aqueles que gostam do Estado inchado, para poder mamar nas tetas da vaca gorda. Por isso, meus irmãos, nobres brasileiros, prestem atenção nestas siglas partidárias. Não votem nesses partidos mais. Vocês estão sendo enganados. Olha só, vou repetir. Partido dos Trabalhadores, PT, Partido Socialista Brasileiro, PSB, Partido Democrático Trabalhista, PDT, Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, Partido Comunista do Brasil, PCdoB, Rede Sustentabilidade. Inacreditável. Mais uma vez, estão brincando de fazer política. Estão utilizando o poder judiciário como arma para atacar o seu inimigo político, para fazer politicagem, quando na verdade deveriam estar preocupados com a situação econômica do Brasil. Ou será que vocês não querem o bem do Brasil? Estou começando a acreditar que estes partidos políticos não querem o bem do Brasil. Eles querem o bem do poderio econômico, certo? Para os seus próprios bolsos. A máquina pública inchada para que eles possam realmente arquitetar o seu plano de dominação. Ora, ora, ora. Onde vamos parar? Onde vamos parar? Com partidos políticos se utilizando do judiciário para atacar adversários políticos. Isso é ditadura? Ou um regime democrático? Será que vivemos em uma democracia realmente? Ou o Brasil jaz na mão de ditadores? Isso é uma vergonha, como diz o Boris. Isso é uma vergonha.
precisamos de um país que possa caminhar para frente. Precisamos de um país enxuto, que trabalhe pela educação, segurança e saúde. Não queremos um país gordo que possa fornecer leite sem nenhum esforço do trabalho dos socialistas, que não trabalham pelo povo, mas trabalham por um projeto de poder, por um projeto de riqueza. Não tenham dúvida, eles querem a pobreza geral, todo mundo igual, por baixo, nivelando todo mundo na pobreza, mas eles, os socialistas, são mais iguais. Eles ficam no topo, no poder, com privilégios, com vinhos caríssimos, com lagostas e outras delícias que o dinheiro produz. Mas nós não queremos isso para o Brasil. Chega! O Brasil deve caminhar para frente. Para frente, Brasil! Que poxa é essa, Brasil? Precisamos de democracia sim, mas não de palco de lamentações. Não se utilize do judiciário para fazer política. Não utilizem o judiciário para abusar de direito de petição. Isso, abuso do direito de petição. Estão colocando o judiciário contra o executivo e também contra o legislativo. A medida provisória, se o Congresso não aprovar, caduca. Então não necessita de ADI, ação direta de constitucionalidade. Isso é lamentável. Que poxa é essa, Brasil? Que poxa é essa, Brasil?